Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o nosso programa Pai das Misericórdias, entrando em sua casa, em sua família, nesse ambiente acolhedor e também você sendo acolhido aqui pelo nosso santuário, pelas imagens aqui do nosso santuário e fazermos assim essa unidade de meditação, oração ao Pai das Misericórdias. Ele que quer que nós, filhos e filhas, cada vez mais sejamos a imagem do seu Filho. Deus quer nos conduzir de tal forma que nós nos assemelhemos a Jesus. Aliás, Jesus pede para que nós sejamos como Ele, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis paz dentro de vós. Nós estamos refletindo sobre a catequese do Papa Francisco a respeito dos vícios e das virtudes, e hoje, continuando a falar sobre a assídia, a preguiça, nós vamos tomar o texto de Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meditando sobre a assídia, um dos 7 pecados capitais, mais conhecido pelo nome de preguiça, trata-se mais de um efeito do que de uma causa. A pessoa que sofre desta enfermidade espiritual não encontra gosto em nada do que faz. Até mesmo a oração e a relação com Deus lhe parecem enfadonhas. Diante deste vício, os mestres de espiritualidade indicam vários remédios. Gostaria de destacar a paciência da fé. Como, sob a influência da preguiça, surge o desejo de fugir da realidade, de estar em outra condição e lugar, é importante ter a coragem de permanecer firmes e fiéis, acolhendo em nosso aqui e agora, em nossa situação tal qual é, a presença amorosa de Deus. Esta batalha contra a assídia não poupou nem mesmo os santos, que nos ensinam a atravessar a noite escura com paciência, apoiando-nos em Jesus, que jamais nos abandona em meio às tentações. O Evangelho nos coloca Jesus como a pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou a pedra principal, a pedra angular. E depois os apóstolos vão ser as pedras vivas da igreja, as colunas vivas da igreja que sustenta a fé em Cristo Jesus. E depois os tijolos da igreja, que são o povo que crê e que forma essa construção bela, que é a igreja de Cristo. Igreja não é só uma construção de pedra e tijolo. Igreja são as pessoas que nela habitam, as pessoas que nela se reúnem para adorar a Deus e servir a Deus. Por isso que essa construção se chamou igreja, porque ali se reúne a igreja. E o santuário é esse lugar onde a igreja de Deus vem até aqui para fazer uma experiência com Deus, para ter um encontro com Ele e também para se derramar diante dele. E por isso é chamado de igreja e de santuário, onde se reúne a igreja de Cristo. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja de Cristo, porque nós cremos em Cristo e Ele é a pedra fundamental. E nesse sentido, a fé em Jesus, que é a revelação do Pai, Ele que nos revela o Pai, e o santuário, tudo passa por Jesus, tanto que o caminho que nós fazemos, que o peregrino faz aqui, é o caminho de encontro com Jesus ao Pai, na imagem do filho pródigo que temos no nosso mosaico, esse homem de manto azul, que é o verbo que se fez carne, Deus que se fez homem, e que por ele nós passamos, pela cruz de Cristo nós passamos para chegarmos ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, Ele é a porta das ovelhas, é por Ele que nós passamos, é com Ele que nós aprendemos também a sermos filhos de Deus. Então Jesus, ao falar aos discípulos, diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós temos que ser
ter essa atitude vigilante e orante. Vigiar quer dizer estar atento e orar, quer dizer dialogar com Deus, para nós não cairmos em tentação. Se nós fugirmos, né, dessa atenção, né, de vigiar, quer dizer estar atento às coisas que estão acontecendo e rezar, a tentação entra e começa a nos desviar de Deus, a nos tirar da comunhão com Ele. É o que a preguiça faz, a assídia faz, né? É tedioso estar aqui, o melhor seria eu ficar sentado, deitado no sofá, assistindo televisão. Então eu vou buscando outras coisas, outros lugares, que não este, que me coloca em atitude de atenção, né? De vigia, de vigilante e também dialogando com Deus. É essa base, esse é o sustento que nos dá a fortaleza de que nós precisamos para permanecermos em Deus e não sermos dominados pela preguiça e pela indisposição. Os santos fizeram essa experiência, portanto, leia a história dos santos, para que você conheça como que foi a luta deles, né? São muitos santos aí, uns são tão bonita a história, outros, mas foram realmente lutas, gente, luta. Sabe, não é lutar contra outra pessoa, não é lutar, mas é lutar com aquilo que dentro de si mesmo te rouba de Deus, te tira de Deus e te limita também. Por isso que a fé, ela é colocada aí como algo fundante, firme, que nos liga a Deus. A confiança em Deus. Se Deus prometeu nos dar a vida e eu quero essa vida, nada vai me tirar ela. E aí eu tenho força e disposição para dizer para a preguiça e para a assídia, olha, eu não quero vocês, né? Eu não quero vocês, eu não preciso de vocês, eu me disponho a sofrer, a ter paciência, a lutar contra você, mas jamais deixar ser dominado por você, porque é Deus que deve prevalecer em minha vida e não a preguiça e não a indisposição. É com essa decisão, com essa vontade, e com esse fundamento é que nós vamos dar o passo de vitória. E muitos santos sofreram com isso, mas porque confiaram em Deus, porque esperaram em Deus, eles tiveram a salvação, eles tiveram a cura. E que nós também possamos buscar hoje esta cura do nosso coração, de toda a preguiça. Você se sente preguiçoso? Ou tem esse demônio da assídia, né, que é a preguiça, os dois são a mesma coisa. Vamos pedir a Deus essa libertação? Então faça um ato de fé, se coloque diante de Deus e diz, Senhor, eu vou entregar em tuas mãos isso daqui e não vou mais me preocupar com isso, mas eu vou colocar isso sobre tua autoridade, sobre a autoridade do teu Filho Jesus, que veio para me libertar e me colocar em condição de orar a vós. E vamos colocar então nas mãos do Pai, por Jesus, os nossos pedidos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.